Olá, sejam bem-vindos a esta que é a última live cinematográfica do ano de 2020 do portal Acessa.com. Eu sou Vitor Bitarello, colunista cinematográfico do portal. O convidado de hoje é o professor e psicólogo clínico Fred Alvim. Nós vamos conversar sobre o filme Me Chame Pelo Seu Nome, do ano de 2017. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver. Ah, o Fred já chegou. Vamos lá. Dando convidado para a gente poder dar início. Todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Olá, meu cara. Olá! E aí, meu amigo? Tá me ouvindo Olha que direitinho aí? chique, minha prima Lu. Tudo bem, Fred? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo tranquilo? Eu tô. E aí? Então tá. Como estás? Como estás? Tô Como bem, está tô as bem. modas, final de período? Você que é professor, tá muito apertado? Não, a faculdade pelo menos já entrou de férias, né? A gente agora tá só nas provas finais, mas pelo menos aquela correria louca de aula de acesso remoto, por enquanto, a gente tem um tempinho agora. Ah, que alívio. Porque aqueles dias que a gente fez uma... A gente fez aquela live, né, em novembro, e eu acho que Sim. naquela época você estava mais apertado, né? Foi início de Esse ano novembro, foi né? apertado com os professores. Esse ano Eu dos imagino. professores foi uma coisa de doido. Eu posso imaginar. Então, vamos dar início. Oficial, né? Mas início, Pessoal, hoje, pela segunda vez, eu recebo o meu amigo, querido e professor, psicólogo clínico, o Fred Alvim, que está aqui. Seja bem-vindo, Fred. Todos vocês que estão entrando também sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre o filme do ano de 2017, Me Chame Pelo Seu Nome, de Luca Guadagnino, com Timothée Chalamet e Armie Hammer. O filme conta a história de um menino de 17 anos, se passa no ano de 1983. Esse menino passa as férias na casa da família no norte da Itália. Sua família recebe um jovem, né, vamos pôr para ficar mais didático, um jovem adulto, né, um homem de uns 30 anos, para poder deixar bem claro que há uma diferença de geração entre os dois, e aos poucos cresce entre os dois um amor. Né? São dois homens, um mais novo, né? E cada um no seu grau de aceitação dessa situação, dessa vivência, cada um com o seu desenvolvimento dessa maturidade, dessa sexualidade, e é sobre esse filme que nós vamos conversar. Ele concorreu a 4 Oscars, no Oscar de 2018, participou do maior festival LGBTQIA+, que existe no mundo, Cherry Cherry. Ganhou outros prêmios. O ator principal concorreu ao melhor ator, mas o filme venceu no Oscar como melhor roteiro adaptado. O filme que tem foi considerado o melhor trabalho com as palavras, teve em seu final o silêncio. A despedida daquele casal foi uma despedida baseada em olhares e em toque. E tudo ali foi dito. Fred, hoje nós vamos conversar sobre esse filme, que é um filme lindo, é um filme que emociona e é um filme que fala sobre uma temática que pouco se fala, com a profundidade, seriedade e competência que ele falou. Né? Alguns filmes realmente abordaram a temática LGBT,
bem abordados, mas são poucos, pelo menos na minha opinião. E eu gostaria de te perguntar o seguinte, quando a gente estava conversando sobre aquela live que nós fizemos, eu comentei com você da minha vontade de fazer um filme que abordasse, né, de fazer uma live sobre um filme que abordasse a temática LGBTQIA+. E aí você falou assim, vamos fazer uma live sobre o Me Chame Pelo Seu Nome? Por que esse filme lhe passou à sua cabeça? O que ele tem, em que ele lhe emocionou para que você sugerisse esse nome? Bom, Vitor, esse filme, quando ele estava no cinema, eu estava no exterior, né? Eu comecei aí o doutorado em Portugal, na Universidade do Porto, e lá é que eu fui apresentado para esse filme. E, lógico, tem muitos detalhes com os quais a gente vai se identificando, mas na época que esse filme estava passando nos cinemas, né, a pessoa que me apresentou, a gente estava meio que vendo algo um tanto parecido, né? Então, assim, me sensibiliza demais. E o que eu acho fenomenal, né, não queimando etapas, mas a gente tem aí um ápice no filme que não é propriamente a última cena, né? Mas a gente tem uma fala, inclusive eu quero dar um destaque para ela aqui logo depois, que é muito interessante de você ver, você rever, e você naquela fala você tira inúmeras reflexões. E é muito interessante que são reflexões que se expandem até mesmo para outras discussões, né, de relacionamentos afetivos, que vai além só das dificuldades de se superar aí o preconceito, né, contra a cultura LGBTQIA+, mas uma reflexão que serve para todos os gêneros, né, especialmente para quem já está aí numa idade mais avançada, né, não precisamos falar de maturidade propriamente, mas dessa questão do não se permitir o amor, né? Eu vejo muito no enredo todo do filme essa dificuldade de se permitir amar, né? E o que dá agonia nesse filme é exatamente essa questão, o silêncio, né? A questão de não podemos falar sobre, fica tudo entredito, não é explicitamente revelado. E essas condições, né, para quem já viveu algo parecido, realmente sensibiliza bastante. É uma questão que todos nós precisamos reavaliar, ressignificar nas nossas vidas. Essa questão de se permitir o amor, de confiar, né, nas chances, confiar nas condições mesmo de você estar vivendo isso, você pode, não existe mais essa condição de ter que se impor. Chama atenção porque o filme ele acontece no verão europeu de 1983, né? Um momento que a gente ainda não tinha essa cultura tão disseminada de se discutir a não homofobia, a não discriminação, como a gente tem hoje tão intensivamente. Aproveito até, faço um gancho aqui com a nossa amizade, né, Vitor? 20 anos já de amizade, e nesses últimos 20 anos nós presenciamos muitas transformações acontecendo, né? E antes da gente se conhecer, 20 anos antes, estaria acontecendo a trama que é projetada no filme. Também me chama a atenção porque eu tenho, né, o filme, né? Você sabe que eu adoro ter o filme, e também tenho o livro, né? E o livro, a gente tem muito hábito de falar, eu prefiro muito mais o livro do que o filme. Aí isso já é um jargão, né? A gente sempre vai preferir o livro. Eu, particularmente, prefiro o final do filme, né? O final do livro, ele dá mais agonia ainda. Então, até isso é uma questão que me desperta muito interesse, né? Porque não sei se a gente quer se permitir ser mais sonhador, se a gente quer agarrar esperanças, né? Mas esse também é um detalhe que me chama a atenção do filme, sabe? E é um filme extremamente apaixonante, é um filme monótono, né? Não é um filme que você se mantém ali fissurado o tempo inteiro para assistir. Ele é parado para você chegar num instante. Também é muito interessante, há uma frase
pontual que eu posso dizer aí que é o divisor de enredos da trama, né? É o divisor de águas da trama, que é uma frase de impacto, né? Eu até anotei que é melhor falar ou morrer, né? E a partir desse instante, a partir dessa provocação, né? E aí você vai morrer, você vai se calar ao extremo, você vai se permitir, né, falar. É uma provocação muito interessante para a gente reavaliar os nossos próprios afetos, reavaliar as próprias permissões que nós nos permitimos, né, para viver aí relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos. E enfatizo, a provocação desse filme não se limita só ao gênero LGBTQIA+, né? Ele também tem ali muitas reflexões muito apropriadas até mesmo para o público hétero, né? Então eu gosto bastante dessas provocações. Estou aqui vendo, o Guilherme já está dando boa noite, o Eric está aqui, muitos anos que eu não vejo o Eric. Juliana Gomes Valério também está aqui. Ratiele, bicho, pequenos. Hoje eu estou sendo visto. Ô, Fred. Ô, Fred, só um parênteses. A Ju, a gente fez uma live semana passada, né? E ela comentou, sim, vai ter uma live com o Fred, né? Aí eu falei, semana que vem. E aí estamos aqui, né? A Ju foi minha professora, a live com ela foi uma delícia. Depois, se você tiver um tempinho, tá no meu perfil, não tá aqui, não tá acesso, não. Eu já vi lá. Ô Fred, antes de eu dar prosseguimento na nossa conversa, só te fazer uma pergunta. Por acaso você tem um fone? Fone, Vitor, eu tenho. Meu receio é se eu ligar o fone e eu ficar sem voz. Eu já tentei fazer live aqui e aí eu consigo ouvir, mas ninguém me escuta. Tá ruim aí? Não, então deixa. Eu só tô falando porque tá dando uma chieira. Entendeu? Mas tudo bem. Então vamos continuar sem o fone. Fiquei falando. Peraí, só um minuto. Tudo bem. Um minuto, vamos esperar o convidado. Melhorou? Melhorou? Por enquanto, sim. Sim. O Guilherme já tá aqui me falando, Fred, a sua internet não está boa, não. O Guilherme, meu filho, vamos preparar pro Guilherme. Guilherme, boa noite, obrigado pela presença. Pacelli, boa noite. Ju, tá? O Eric também. O Eric, o Fred, ele assim, foi uma bênção na minha vida. Ele que trouxe um presente assim, de Deus para mim, que foi a minha gata. Entendeu? Eu adotei a gatinha que ele que achou. Bom, vamos começar. Boa noite às demais pessoas que vieram, né? Que foram chegando. O fator história, né? Nesse filme é algo muito importante. História, contexto sócio-histórico, contexto cultural histórico, tempo de vida, porque assim, nós assistimos esse filme em 2017, 2018, né, dependendo de cada um, porque não necessariamente assistimos quando ele lançou. E é um filme que remete a 1983, que remete a um menino que era, né, mais jovem, então talvez estivesse aí com uma mentalidade mais aberta a querer viver determinada coisa. Isso. E já um homem um pouco mais velho, né, já tinha algumas ideias mais maduras, algumas coisas um pouco mais decididas em si, sobre sua sexualidade, né, até que ponto ele estava ou não decidido, bem resolvido, se é que bem resolvido é a melhor expressão, mas é a que eu encontrei aqui agora. Então, assim, eu gostaria de te perguntar, porque eu acho o seguinte, é um pouco complicado, como eu me propus a fazer uma live sobre essa temática, né, e que esse filme traz, porque o mundo não que o mundo não LGBT não precise, mas eu penso que o mundo LGBT ele precisa muito de uma coisa chamada estratégia. Porque se o mundo, né, se as pessoas LGBT não estão em locais
que antigamente se chamava de gueto, elas precisam de estratégias. Elas vão precisar ficar reparando um jeito de falar, um jeito de se vestir, um gosto específico, né? Ficar soltando coisas, né? Pequenas falas, algumas ironias para ver se o outro pega, se não pega. E eu queria te dizer o seguinte, qual é a sua visão da influência da história, do momento histórico que nós, pessoas, estamos vivendo em cada época, bem como para as pessoas que nós vamos conhecer, para conhecermos pessoas. Não sei se eu consegui me fazer claro. Sim, o contexto sócio-histórico, né? Bom, Vitor, como eu já comecei falando, né? A gente estava... O momento da trama desse filme, né? O momento que acontece essa trama toda era um outro contexto, onde as pessoas ainda eram mais reprimidas ainda, né? Chamo atenção, só para complementar um pouco essa resposta, não só da questão do contexto, né? Social ali, mas também da forma como foram construídos os personagens, tá? Os traços, né, psíquicos dos personagens. Enquanto a gente tem o Oliver, que é um estudante mais velho, que no primeiro momento todo do filme ele é julgado como o arrogante, o evasivo, aquele que ninguém suporta ter por perto, né? À medida que a trama vai acontecendo, você vai entendendo que, na verdade, aquilo tudo era um mecanismo de defesa, né? Ele se colocava nessa condição de ser soberbo, de ser arrogante, para não ter que detalhar a sua vida íntima mesmo, né? Como que ele realmente era. E a gente tem várias pistas disso ao longo do filme inteiro, até o último momento, né? Que a gente também tem ele ainda querendo reforçar essa condição de que ele precisou se reprimir ao máximo. E o outro personagem, que é o Hélio, né? Aí na faixa dos seus 17 anos, aí é importante essa idade, o fator idade aí do Hélio, tanto que a gente não sabe a idade do Oliver, mas a gente sabe a idade do Hélio. Ele está exatamente ali saindo da puberdade, né? Ainda no auge da sua adolescência, se preparando para a vida adulta, e exatamente nessa transição. A partir de agora ele vai conhecer as responsabilidades da vida adulta, ele vai conhecer inclusive as responsabilidades com o seu próprio afeto, né? Com o seu próprio amor. Então, o Guilherme já está aí. Posso perguntar? Pode, Gui. Pode sim, Guilherme. Pode sim, tá? Fica tranquilo. Então, isso também é um outro fator interessante. E um outro detalhe, que também é importante destacar do filme, mas é um detalhe mesmo. O Oliver, ele carrega uma estrela de Davi, né? Um símbolo da cultura judia, no cordão. E o Hélio fala, eu também tenho um cordão igual a esse, né? Mas a minha mãe prefere que nós sejamos judeus discretos. Tem uma fala assim no filme. É um outro fator também, Vitor, tá? A cultura judia, não que a cultura judia seja severa, seja homofóbica, não é isso, né? Mas a gente sabe que é uma cultura que realmente é um pouco ainda mais difícil essa questão, né, de se assumir a homossexualidade ou se permitir uma relação homoafetiva propriamente nessa cultura. Também é um outro aspecto que é bem sutil no filme, né, mas que você também precisa ter aí a sua especial atenção, né? Eu tenho amigos agora, né, nessa última década, que exatamente por ser da cultura judia não podia se assumir, né? E viveu aí confrontando mesmo. Então, também um outro aspecto que até hoje ainda gera esse debate, gera essa polêmica, né? E um outro fator também é a transição de gerações. Uma vez que o Oliver é mais velho, o Oliver ainda tem essa repreensão, né? O Hélio, por sua vez, que está representando uma nova mentalidade, uma geração nova, pais que têm uma outra perspectiva de vida, que inclusive tem um casal de amigos gays, né? O Oliver já vem trazer uma nova mentalidade, tanto que ele se aceita, o Hélio, né? Ele se aceita, ele quer viver aí essa permissão para sua vida afetiva, né? Enquanto o Oliver, e no livro é mais severo ainda, tá? O Oliver ele é mais rígido, ele não se permite mesmo, né? Essa questão. Entende? Então, assim, além do fator sócio-histórico, né, dos anos 80, a gente também tem o início dos anos 80, a gente também tem isso, né, o fator cultural, a religião deles, a criação,
os pais do Hélio, a perspectiva que os pais do Hélio têm, como que deve ter sido a criação do Oliver, né? A diferença de idades e as posturas, os comportamentos. Você vê claramente o Hélio, aquele super sonhador, romântico, enquanto o Oliver, você vê aquela postura rígida, evasiva, arrogante, mas que na verdade era apenas uma defesa, para não mostrar como que ele realmente, o que ele sentia, as preocupações que ele tinha, né? Tem uma cena do filme também que chama muita atenção, que eles estão no almoço, e o almoço está um tanto constrangedor, né? Porque tem ali os pais, os avós do Hélio, então, aquela discussão tipicamente italiana, né? Que ninguém consegue entender nada. E o Hélio começa a sangrar o nariz por causa do calor, e você vê claramente o incômodo, né, do Oliver. Gente, vocês vão ficar aqui discutindo enquanto o menino está lá apavorado, né? Alguém precisa cuidar dele, e ele quer sair logo da mesa para ir lá cuidar. E é o momento que você vê a fragilidade, o quanto ele realmente estava vulnerável. Por mais que ele quisesse se pôr soberbo, superior, ele estava realmente ali entregue, querendo cuidar da figura que ele já estava amando, né? Naquele momento. Ai, Fred. Te adoro, amigo. Você é mara. Mas para fazer análise mara. psicológica, vamos a fundo. Ainda bem que, graças a Deus, há 20 anos atrás eu te conheci e tá aí até hoje. O que acontece? Eu realmente acho que e eu fiquei feliz, assim, porque eu até comentei na live que eu fiz com o Felipe Moratori, que eu falei, Felipe, eu tenho consciência de coisas que eu até vou bem, né? Porque a gente fez teatro junto. O Felipe é ator, diretor, né? Mas, assim, eu sei que eu sou um bom ator, ponto. Entendeu? O Felipe não. O Felipe é um grande ator, sabe? O Felipe é maravilhoso. E eu já falei isso com ele, assim, várias vezes. E, assim, uma coisa que eu tenho humildemente um talento, um jeito, digamos assim, é ver boas características nos filmes. Guilherme, já vou te dar vez. Não tem como você mandar para mim, não, que aí fica mais fácil dela não se perder, entendeu? Posso ler a pergunta do Gui? Não, deixa eu só fazer a minha primeiro, Claro, para não perder o roteiro, entendeu? Sim, e o que acontece? Eu achei o Me Chame Pelo Seu Nome um filme que tem realmente um trabalho de roteiro muito bom, né? Quando eu assisti, eu falei assim, gente, que é isso, assim? Que roteiro bem construído, né? É porque assim, você vai, as coisas elas caminham de forma a se encaixarem. Eu travei. Você me ouviu? Você me ouviu a minha pergunta? Te ouvi. Beleza. É porque para mim eu travei. Sim. E isso eu vi, fiquei muito feliz dele ter sido reconhecido com relação a essa característica, porque foi merecido. E eu queria te perguntar o seguinte, tem um momento nesse filme, porque para mim, como eu te disse, é um filme que tem questões de ordem histórica muito importante, e quando eles vão a uma espécie de uma praça em uma cidadezinha ali, próxima da casa que eles estão, existe um monumento histórico à guerra. Aí ele até fala, é da segunda, aí ele fala, não, é da primeira. Aí ele fala assim, o Oliver, né, que é o mais velho, tem alguma coisa que você não sabe? Aí ele fala, olha, o que é mais importante na vida, eu sei muito pouco. E é ali que começa os dois a essa aproximação íntima, quando parece que, assim, que essa barreira entre os dois já não tem mais como continuar se mantendo. Eu queria te perguntar o seguinte, o Fred, se você lembra dessa hora? Tem um detalhe, inclusive, para falar dessa cena, Vitor. Oi? Vitor, então, eu queria chamar a atenção para um detalhe dessa cena, tá? Eu não sei se você reparou, né? Essa cena, ela tem um diálogo totalmente entrecortado. Ele não é um diálogo lógico, né? E gera um certo estranhamento até para quem está assistindo o filme. E é proposital aquilo, porque é para insinuar
a metáfora de meias palavras, né? Olha, eu não consigo dizer tudo o que eu estou querendo te dizer, porque eu não sei como você vai reagir, né? Eu não consigo externalizar tudo que eu tenho vontade, porque eu não sei se você vai me julgar. Tem depois uma outra cena que o Oliver ainda vira pro Hélio e fala: estou preocupado, não sei se eu te traumatizei, né? E será que eu vou te deixar traumatizado? Então tem essa preocupação com a perspectiva do outro. E eu não sei se você reparou, Vitor, nessa cena, um detalhe que é muito legal, é que além da fala, né, da conversa deles não ter um sequenciamento lógico, não é linear, eles falam, um pergunta, outro responde, continua a conversa para. E além de ter essa interação que é interrompida, o filme também mostra um instante que o Oliver realmente se percebe ali um tanto encantado pelo Hélio, é quando ele vê o Hélio tocando piano. E além de ter as falas entrecortadas, exatamente para representar essa metáfora daquilo que não consegue ser concretamente, explicitamente dito, existe um fundo musical nessa cena toda, né? Desde a praça, desde quando eles estão na praça, vendo o monumento, até um instante que o Hélio leva o Oliver ali para um lugar que ele chama: esse aqui é o meu recanto, esse aqui é o meu refúgio. E, em paralelo, tem um fundo musical que também para. Né? Ele começa a tocar um pouquinho, para. Toca um pouquinho, para. Toca um pouquinho, para reforçar essa ideia de que ali eles estão em meias palavras. E a música é um toque de piano, né? Exatamente para mostrar: olha, aqui está acontecendo um encantamento, né? Então, até esse detalhe sutil é muito bacana. E é muito legal o diálogo começar exatamente dessa maneira. O Oliver perguntando para o Hélio: tem algo que você não saiba? Né? Já que ele é um filho de um professor renomado, eu estou aqui como estudante, visitando o pai dele para me orientar, né? Dá para deduzir que seja um mestrado ou um doutorado que o Oliver está fazendo ali, uma extensão. Então, realmente, é possível que aquele menino já seja um gênio pela própria interação que ele tem com os pais, né? A mãe que traduz livros em alemão para eles, né? O pai que está constantemente imerso ali na cultura, né? Nos descobrimentos arqueológicos e históricos dele. E isso também é uma condição que intriga, né? Uma condição que reforça o encanto que o personagem mais velho, o Oliver, tem por ele. Essa questão da sabedoria, né? A atração também pelo intelecto, né? E é muito bacana essa pergunta, né? Tem algo que você não saiba? E ele responder: bom, você sabe o que eu não consigo dizer. Então, assim, é um momento que você vê a afirmação de uma cumplicidade. Nem tudo você precisa deixar claro para mim. Eu estou conseguindo perceber o que está acontecendo. E você também. Por mais que você não queira admitir, você também está percebendo o que está acontecendo. E é muito bacana quando a gente vive uma paixão, quando a gente está ainda nesse momento de encantamento, né, que a gente tem essa jogada, né? Eu falo, não falo, eu sei que você está percebendo, mas eu não consigo ir mais adiante. Até onde eu posso falar com você? O que você me permite externalizar? Né? Isso faz parte do jogo mesmo, do encanto da atração. O Fred, a pergunta do Guilherme foi a seguinte: Hélio vê o mundo como uma mistura de tudo, daí a fluidez no despertar da sua sexualidade, sem rótulos a serem questionados, apenas a urgência para satisfazê-lo? O Guilherme está perguntando exatamente dessa questão do boom, né? De hormônios que o personagem do Hélio está vivendo. Gui, a gente precisa chamar atenção em fato da puberdade, né? O Hélio ele está exatamente saindo da sua adolescência. Ele está num momento mesmo de descoberta. E se você se permite ser um explorador, você não vai ter restrição. O que eu posso, o que eu não posso. Então, ele tem isso. Ele está apaixonado pelo Oliver. Ele quer aproveitar o contato ali com a Márcia, né? E um momento que, para mim, é um momento auge do filme, que o Oliver até brinca. Bom, e agora? Qual vai ser o próximo reino? Vai ser os minerais? Porque você já tem o contato animal. Se você não sabe, o animal sou eu, né? E agora você tem os vegetais, que é a cena do pêssego, que é muito intrigante no filme. E agora só falta os minerais. Então, ele está nessa coisa, né? Ele quer explorar tudo. Ele quer viver ao máximo. Ele está se permitindo conhecer. E em alguma dessas explorações, ele realmente vai identificar o prazer maior dele, como ele identifica, né?
Eu tô vendo aí, Respondi? porque eu tô com... A minha voz parece que está sendo duplicada. Você está conseguindo me ouvir Não, direitinho assim, aí? para mim não. Para mim não. Para mim está melhor do que estava no início, Ah, então tá bom. Eu desliguei o ventilador. Vou tá? começar a suar bicas aqui, né? Mas tudo bem. O Fred, tem um momento do filme que é assim, um momento que assim, independente de entender, porque eu acho que ele é tão lindo que ele nem tem necessidade de ser destrinchado, digamos assim, no preto e no branco, né? Papel escrito no cartório. Mas eu acho que opiniões sempre são bem-vindas. Né? Então, por exemplo, eu conversei sobre esse momento recentemente com o Marcelo. Acho que você deve saber quem é, Marcelo Vidal. Eu fiz a Sim, live com sim, ele sim. sobre o Má Eu Educação. vi. Eu vi. Foi na E semana seguinte de Volver. isso, na semana seguinte da sua, exatamente. Foi uma live muito bonita até também, foi bem gostoso de fazer essa live. E a gente conversou sobre a conversa que o Hélio tem com o pai. Né? Ele tem uma conversa com o pai no final do filme, que é uma conversa assim, muito tocante e que fecha o filme, que já foi incrível, fecha o filme assim, com chave de ouro. Né? Eu queria saber, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento, que você quiser, porque eu acho que realmente é um momento muito rico do cinema. Vitor, eu tinha até separado, olha, tá aqui para provar, tá marcado, tá? Era exatamente o trecho que eu tinha marcado do livro, né? Que eu queria até fazer uma análise dessa fala, né? Eu posso ler, prometo que vou ser bem rápido, tá? Pode ler, pode fazer o que você quiser. Você só não pode Tá, passar de 9 horas, porque senão a live cai, do nada. tá, tá. O livro, ele levou 8 anos para se transformar no enredo do filme, tá? Teve toda essa questão, até a escolha do cenário perfeito, né? Por fim, eles acabaram escolhendo a própria casinha de veraneio, onde o autor do livro tem, né? Aquele cenário é real, é uma casinha de veraneio dele. Até para escolher esse cenário foi uma análise muito criteriosa. E é muito interessante porque quem não viu o filme, esse é um trecho que está totalmente fiel a como está no livro, né? E é nessa fala em específico que eu também chamo atenção para a questão de não se limita só ao gênero LGBTQIA+, né? Isso se projeta para todas as categorias, né? Todos os gêneros, tá? Mas especialmente para quem já está aí com uma certa idade mais avançada e ainda tem uma certa resistência de se permitir novas experiências de amor. Sensibiliza. Olha, eu vi esse filme ontem e anteontem de novo e exatamente a hora que você dá aquele nó na garganta, né? Ah, eu dou nó o tempo inteiro. Bom, é um instante que o Hélio está falando então com o pai, né? E, de novo, aquela coisa, né? Fica entrecortado, o diálogo que não está linear, o diálogo que não está seguindo o sequenciamento um tanto lógico, porque um já sabe do outro, né? O pai sabe muito bem o que está acontecendo ali com o filho, com o Hélio, e o Hélio ainda tem receio. Será que eu posso expressar isso para o meu pai, né? E aí o pai, o professor Pirman, diz exatamente o seguinte: vocês tinham uma bela amizade, talvez mais do que amizade, e eu invejo vocês. No meu lugar, muitos pais esperariam que a coisa simplesmente sumisse ou rezariam para que seus filhos se reerguessem logo. Mas eu não sou um desses pais. No seu lugar, se houver dor, cuide dela. E se houver uma chama, não apague, não seja bruto com ela. Arrancamos tanto de nós mesmos para nos curarmos as coisas mais rápido que deveríamos, que declaramos falência antes mesmo dos 30. E temos menos a oferecer cada vez que iniciamos algo com alguém novo. Esse trecho me chamou muita atenção, o fato idade. A gente não pode querer ser sempre tão estritamente racional, duro, né, com as permissões que as circunstâncias também nos permitem de explorarmos o nosso afeto, a nossa sensibilidade, e a gente faz isso. Isso é uma condição comum a todas as pessoas. Hoje, né, minha mãe que viu esse filme, e aí eu falei com ela, né, na hora que ela desceu do meu quarto, veio falando do filme, eu falei,
a fala do pai é forte, né? A primeira pergunta que eu fiz, eu tô com meu coração trancado há 20 anos. E eu conheço minha mãe falando comigo, né? E eu conheço várias pessoas que estão aí, saindo dos seus 30, entrando nos 40, chegando nos 50, do mesmo estado, com o coração trancado. Então, isso é um detalhe de uma sensibilidade extrema, né? Um auge ali, o clímax do filme, para a gente também despertar para essa questão, né? O quanto que o quanto nós não estamos sendo traiçoeiros com nós mesmos. Não só na questão de você assumir quem você ama, né? Na questão de você assumir suas preferências, o que você quer como seu objeto de amor, mas até mesmo se você não está se permitindo viver novas experiências, novas oportunidades. Eu encaixo aqui uma teoria um tanto sutil que a gente tem na psicologia da aprendizagem e também se estende para as experiências de vida, que é a teoria de ensaio e erro. A gente erra muito nas nossas escolhas, né? Ao longo das nossas histórias, dos relacionamentos que a gente tem no nosso passado. Mas a gente não pode deixar que os erros, né? Algumas escolhas que não posso nem dizer erradas, mas que não foram bem-sucedidas no passado, isso não pode representar amarras para você não tentar acertar nas próximas, né? Ou em uma próxima. Eu vejo muitas pessoas me falando disso, não consegue mais viver um relacionamento porque nem permite o contato com o outro, independente de gênero, né? Então, aqui é uma reflexão que se estende para todos os diversos públicos, que eu acho muito impactante. E essa questão, né, de alguém mais velho vir falar, olha, eu cometi esse erro na vida. Não tente repetir esse erro com você, né? Não desperdice a vida que você tem. Não desperdice o que você tem de mais valioso, exatamente o seu amor, né? O que você pode investir no afeto que você venha consolidar com alguém. E vendo um breve documentário sobre o filme, Vitor, os próprios atores falam que eles receberam mensagens de fãs, de pessoas que assistiram o filme, que especificamente com essa cena se assumiram para os pais. Chegaram para os pais e falaram, olha, eu vivo um relacionamento X, né? Eu fiquei muito também introspectivo nessa condição que a gente, por mais que a gente tenha aí 40 anos, né? De 1973 até praticamente os dias de hoje, o nosso tempo que a gente já tem de trajetória, que a gente já viu acontecer nesse mundo, eu também fico me perguntando, por mais que a gente tenha toda essa discussão, que não faz sentido a gente ter discriminação de gênero, mas ainda existe, não vamos ser hipócritas e dizer que não existe, mas também se as famílias, de fato, são as mesmas famílias, né? A exemplo aí da família dos pais do Hélio. Se hoje a gente tem famílias que realmente estão abertas para apoiar, sabe? Um instante que alguém se assume para os pais, né? Assume a sua homossexualidade, enfim, qualquer que seja a sua orientação de gênero, se as famílias realmente acolhem isso. Porque, até trazendo um pouco para mim, né? Há 21 anos atrás eu assumi isso. Eu escancarei a porta abri o armário para a família inteira. Mas esses 21 anos, e aí eu faço um pouquinho do meu desabafo, talvez seja uma possível referência, eu nunca tive essa condição de chegar para a família e falar, olha, estou com fulano. E a família, nossa, que legal, como que essa pessoa é? Eu nunca tive isso, né? Eu tenho respeito, eles me respeitam, porque eu precisei brigar por isso, né? Mas também o quanto que isso também não possa ser um impacto para muitos que vivem nas mesmas condições como eu também estou vivendo, como eu vivo, né? Porque eu vejo meus primos chegam com uma namorada nova, namorada encantadora, é a princesa, né? Nossa, mulher ideal, você precisa casar. Eu nunca cheguei a ouvir isso. Fred, essa pessoa você tem que casar. Então, é uma provocação que o filme me fez. Talvez por isso eu também tenha escolhido esse filme, porque eu fiquei pensando muito nisso, nesse instante, nessa fala. E eu sei que eu não sou o único que pensa dessa maneira, Vitor, sabe? Quem me apresentou esse filme vive isso, até hoje, né? Uma pessoa que já passou dos seus 50 anos de idade. E ele também, tá? Enfim, não é daqui do Brasil, é lá de Portugal.
e tem essa condição, né? Ele falou muito também dessa fala específica comigo, quando ele falou do filme, né? Ele falou, Fred, você tem que assistir esse filme. Ô Fred, às vezes eu fico pensando que existe, tipo, duas formas de aceitação. A aceitação de que o filho ou a filha, né? Vou falar homossexual só para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Não gosta do sexo oposto. Uhum. E a aceitação de que o filho ou a filha está com uma pessoa do mesmo sexo. Né? É como se fosse dois momentos diferentes. Você chegar para sua família, né, para seus amigos e falar, olha, eu não gosto de pessoas do sexo oposto, aí as pessoas, não, te apoio, super te apoio, com certeza, claro, fica tranquilo, estou do teu lado. Mas aí daí a você chegar com uma pessoa, né, a pessoa te ver com os mesmos olhos que vê, igual você falou, ver primos, ver, né, irmãos, da mesma forma que vê as demais pessoas, os demais amigos, os demais familiares com pessoas do sexo oposto, isso é uma outra aceitação. Né? E isso é uma questão realmente contextual, social, cultural, porque as pessoas têm suas limitações, mas também não é fácil, porque também nós, né, do mundo LGBTQIA+, também temos as nossas necessidades, as nossas limitações e também as nossas necessidades de apoio e de amor de quem a gente ama e tem segurança, né? Ô Fred, deixa eu te fazer uma pergunta. O nome do filme é Me Chame Pelo Seu Nome. Eu tenho a minha interpretação disso, mas eu quero ouvir a sua. Bom, desde a primeira cena, tá, Vitor? A gente tem o Oliver chegando na casa do Hélio e o Hélio está na cama do quarto dele com a Márcia, né? O Oliver chega com aquela arrogância toda, simplesmente capota na cama da qual ele acabou de tirar o Hélio e a Márcia dali. Então tem essa questão da invasão do espaço. O amor é isso, né? Quando a gente se apaixona por alguém, essa pessoa invade os nossos pensamentos, os nossos dias, os nossos minutos, né? Sem regular esforço, sem medir esforço, a pessoa nem imagina o quanto ela está sendo invasiva ali. Então a paixão entra nessa questão de ter a invasão. E eu, particularmente, interpreto essa questão, Me Chame Pelo Seu Nome, como uma relação de empatia. É um acordo de cumplicidade. Eles se tornam cúmplices quando um chama o outro pelo nome. Inclusive, é o diferencial, tá, do filme pro livro. No filme, né, que é o que eu prefiro do filme, eles estão no telefone, o Hélio ali desesperado, né, de saudade, e suspira, né, Oliver, 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 Oliver. E aí o Oliver dá aquele acordo de cumplicidade, chama Hélio, aqui estou, né? Aliás, o Hélio chama o Oliver de Hélio, 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 né? E o Oliver chama ele pelo nome. Então, assim, é uma concretização de uma cumplicidade, mas eu também interpreto como essa questão de, olha, eu invadi tanto o seu mundo que agora eu sou você, né? Então eu vejo isso muito como uma materialização mesmo dessa relação de cúmplices, né? Um amor cúmplice. Agora a gente não tem mais essa questão apenas de um invadir um mundo do outro, agora nós estamos no mesmo mundo, né? Eu interpretei assim, o auge de uma intimidade seria a cumplicidade. E eu acho que a maior prova de intimidade que você pode ter com alguém é quando você realmente pode ser cúmplice e confiar na cumplicidade dessa outra pessoa. E naquele momento histórico em que o filme se passa, não que as pessoas fiquem gritando à torta e à direita, nas praças, nos shoppings, ou onde quer que seja, né? O amor delas pelas outras. Mas mais próximo do final é quando eles estão lá na natureza, né? E eles começam a se chamar Hélio, Oliver, Hélio, Oliver. Né? Ali eles estão sós, né? Estão livres, estão expressando o imenso amor que eles sentem um pelo outro, com a sensação de liberdade que até então eles não tinham, né? O Fred, eu mais uma vez, e espero que não seja a última, amei conversar com você.
Você é incrível, você sabe disso, você sabe que eu te adoro. É Só que a recíproco, meu. gente tá aqui. Obrigado. E eu gostaria de te pedir que dissesse aí uma mensagem final para o público, porque essa é a última live cinematográfica da Acessa.com desse ano. Desse ano. E é a nossa, né? Ano que vem, não sei se vai ser janeiro, se vai ser fevereiro, a gente tá ainda ajeitando, provavelmente janeiro. Então, dá aí despedida, nem que seja um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, pra gente que tá aqui, pro público e pra mim. Bom, eu tô aqui com uma pessoa que tá até mandando tchauzinho, assim, que em tão pouco tempo, né, em tão pouco contato, já virou uma ídolazinha muito querida para mim, é a Verônica Cortes. A Verônica mora lá em Petrolina. A gente ainda não se conhece pessoalmente, tá? A gente se conhece aí do mundo acadêmico. E na semana passada, eu falei uma coisa, né, numa transmissão também ao vivo, e a Verônica falou assim: Fred, não tem nada de positivo, não, né? Que eu falei assim: embora a gente esteja passando por tantas dificuldades nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, de coronavírus, a gente também tem algumas surpresas, né? E eu falei, Verônica, se a gente não tivesse tão imerso no mundo virtual, eu não teria nem tido a chance de te conhecer. E eu conheci, né? E adoro ter a Verônica. Eu vou casar um pouco, já que você está falando que é a última live que a gente vai discutir filmes aqui, né? Nesse ano, eu vou conjugar um pouco o apelo do filme, de você não se restringir, né? Não se bloquear do afeto, com o que nós também estamos vivendo, tá? Talvez eu até fuja um pouco da discussão estritamente do filme, mas eu gostaria de deixar essa provocação também. Se a gente aprendeu esse ano o quanto é difícil termos esse isolamento, né? Que a gente permita reflexões para explorarmos, nos permitirmos os nossos afetos, que a gente aprenda a respeitar todo tipo de afeto. O filme é um apelo, né? Eu suspeito de que esse livro ele foi um tanto autobiográfico. O autor ele dedica o livro a um outro homem, né? Então, assim, que a gente saiba entender todas as possíveis formas de amor e o que não for propriamente nosso jeito de amar, que a gente tenha o mínimo, não só o respeito, mas que a gente tenha admiração, sabe? Essa questão do pai se mostrar cúmplice do que o filho estava vivendo ali no final, né? A raiva que você fica... O Oliver ele causa uma certa raiva quando ele liga, né? Falando que vai casar daqui a 2 anos. E no livro você fica com mais raiva ainda dele no final, porque ele encontra com o Hélio e ele mantém uma relação de distância, sabe? Exatamente por essa barreira. Então, que a gente tem essa capacidade de refletir, né? Se a gente já está tão moldado a pré-julgarmos o que o outro está pensando, ter vergonha de ser ridículo no amor, né? Ter vergonha de externalizar o que a gente está sentindo, que a gente perca essa autocensura, essa autossabotagem, sabe? Que a gente realmente se permita amar mais. Então, essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar, conjugando aí um pouco da provocação do filme com o que eu posso sugerir como uma provocação dos tempos que nós estamos vivendo. Sim. Ô Fred, muito obrigado, tá? Por estar aqui comigo, com o público, com a Acessa, por ter dito essas últimas palavras e pela live como um todo, tá bom? Foi lindo, foi maravilhoso mais esse encontro, espero que possamos ter outros. A todos vocês que estiveram presentes durante essa live e ao longo de todas as lives que começaram, acho que começaram, lá dia 2 de setembro, obrigado, lá dia 2 de setembro começaram as lives cinematográficas, depois houve também várias lives para entrevistar os candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora,
houve as lives que eu fiz no meu perfil do Instagram, o @BitareloVictor. Então, assim, foram vários momentos de encontro com várias pessoas diferentes, das mais variadas expertises. Foi muito rico para mim e eu espero do fundo do meu coração que tenha sido rico para todos vocês que assistiram. Muito obrigado, boa noite e, se Deus quiser, teremos um lindo Natal, um lindo Ano Novo e que 2020 a gente vai estar livre dessa doença horrível que está assolando o mundo e, se Deus quiser, ela não vai voltar nunca mais. Tá bom? E principalmente, muito obrigado mesmo. Principalmente, Vitor, que a gente consiga sair dessa um pouco mais humanos, né? Um pouco mais disponíveis para o amor, né? Não é um apelo estritamente poético, não é apelo só de um livro, né? É um apelo prático para nossas vidas mesmo. Concordo, o Fred, plenamente, viu? É isso. Pacelli também. Verônica, prazer. Quem sabe, né? Quando o Fred te conhecer, eu te conheço. Todos vocês, gente, muito obrigado pela presença. Beth, muito obrigado. É isso, pessoal. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.